Obrigada, boa tarde a todos. Bom, como ela acabou de falar, eu sou especialista em regulação da Anvisa, especificamente na Gerência Geral de Alimentos. Aos nossos palestrantes estrangeiros, a Anvisa ela é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde e ela é responsável pela regulação de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, incluindo aí os alimentos e os medicamentos. Eu vou falar um pouco sobre suplementos alimentares, né, o status da regulamentação hoje no Brasil e as perspectivas futuras. Os tópicos que eu vou abordar são as principais características dos suplementos, a legislação brasileira aplicável e algumas perspectivas. Então, primeiramente, o que são suplementos? Hoje não existe um consenso internacional sobre a terminologia de suplementos alimentares. Cada país age e atua na regulamentação desses produtos de uma forma diferente. No Brasil, não existe essa categoria legalmente reconhecida. Os produtos que são, né, internacionalmente conhecidos como suplementos alimentares, no Brasil, eles vão se classificar dependendo da sua composição. Então, nós temos as categorias de alimentos para atletas, os suplementos minerais e vitamínicos, os alimentos com alegações, os novos alimentos e outras diversas categorias, tanto de alimentos quanto de medicamentos, que ao depender da composição desse produto, ele pode se enquadrar ou não se enquadrar. E são diversas finalidades, né? Hoje, esses suplementos que são vendidos internacionalmente, eles têm a finalidade desde suplementar o indivíduo saudável com algum nutriente que a dieta não é capaz de fornecer, até passando por finalidades de embelezamento, de emagrecimento, finalidades cosméticas, até no auxílio de exercício físico, no caso dos atletas, e até chegando ao ponto de algumas finalidades de tratamento, cura e prevenção de doenças, no caso de indicações medicamentosas. A variedade na apresentação desses produtos é imensa, né? Nós conseguimos ver as formas farmacêuticas principais, as cápsulas, os comprimidos, as drágeas, mas eles têm em pó, em gel, e já existe uma grande quantidade de forma de apresentação desses produtos. A diversidade de composição, que é uma questão que é preocupante, né, no impacto à saúde pública, porque hoje todos esses produtos eles podem conter simplesmente um mineral, por exemplo, mas também podem conter extratos vegetais que hoje não são avaliados, possuem avaliação de segurança aprovada, avaliada. Então, existe uma infinidade de combinações, né, de nutrientes, de aminoácidos, proteínas, óleos, fibras, extratos vegetais. Então, todos esses produtos eles estão dentro de uma mesma categoria e possuem diferentes níveis de risco. Então, é uma preocupação conseguir regulamentar uma categoria tão abrangente com relação a níveis de risco e impacto à saúde. Existe uma grande diferença na regulamentação dos países. Então, existem países que tratam esses produtos como alimentos, outros países tratam como medicamentos, alguns tratam como uma categoria diferenciada dentro de produtos para a saúde. Então, não existe um consenso internacional. No Brasil, nós tratamos esses produtos como alimentos, mas, como eu disse, não existe essa categoria legalmente reconhecida ainda no país e vai depender ainda da composição do produto. E existe uma constante inovação, né? As empresas elas estão numa crescente e estão investindo em inovação, a globalização em si, ela tem essa movimentação de produtos, internalização de produtos importados. Então, há um investimento tanto na descoberta de novas substâncias, como extratos vegetais, por exemplo, até outras formas de apresentação, como a utilização de nanotecnologia e diferentes tecnologias aplicadas para aumentar a biodisponibilidade de algumas substâncias. Então, é uma questão que nós temos que estar sempre correndo atrás com relação à segurança do produto. E hoje, o que não é considerado alimento no Brasil? Então, de nenhuma forma é considerado alimento os produtos com finalidade terapêutica ou medicamentosa, produtos com substâncias farmacológicas, produtos com plantas de uso tradicional na medicina popular, produtos com substâncias de controle especial, e aí nós temos a portaria 344 de 98, que lista quais são as substâncias de controle especial e quais são as substâncias proibidas.
e os produtos com nutrientes acima da ingestão diária recomendada. Então, esses produtos que contêm essas substâncias, eles podem ser regulamentados pela área de medicamentos ou podem até não se enquadrar em nenhuma categoria da área de medicamentos também. Então, o que normalmente a gente consegue ver da composição desses produtos que estão circulando a nível mundial é que nós temos diversas categorias. As categorias de alimentos, que são essas principais, os alimentos para atletas, os suplementos de vitaminas e minerais. Essas duas categorias elas são dispensadas da obrigatoriedade de registro. Então, as empresas que querem comercializar esses produtos, elas apenas comunicam a vigilância sanitária local, que vão iniciar a comercialização desses produtos. E já os novos alimentos, as substâncias bioativas e os alimentos com alegações são produtos que possuem obrigatoriedade de registro junto à Anvisa. Existem outras categorias de alimentos também que, a depender da composição do produto, podem se enquadrar. E na área de medicamentos, existem os medicamentos biológicos, os medicamentos específicos, os fitoterápicos e as substâncias sujeitas a controle especial. Então, conforme eu falei, é difícil, né? É um arcabouço regulamentar difícil de ser entendido, até porque não existe esse consenso internacional. Então, muitos produtos que são internalizados hoje no Brasil não estão regulares perante a categoria, porque não atendem aos requisitos de composição e rotulagem, requisitos específicos para cada categoria dessa. Eu vou comentar rapidamente sobre cada categoria de alimentos. Então, começando pelos alimentos para atletas, eles são regulamentados pela RDC 18 de 2010. Nessa resolução, os produtos eles são divididos em 6 subcategorias. Existem critérios específicos de composição, regras gerais e regras específicas de rotulagem. Então, são 6 categorias. Os suplementos hidroeletrolíticos para atletas, eles têm a finalidade de auxiliar a hidratação. O suplemento energético para atletas, que é complementar as necessidades energéticas. O suplemento proteico para atleta, que é complementar as necessidades proteicas. O suplemento para substituição parcial das refeições, para complementar refeições em situações de acesso restrito a alimentos. Os suplementos de creatina, para complementar os estoques endógenos de creatina, e o de cafeína, para aumentar a resistência aeróbica em exercícios de longa duração. Então, cada um desses tem requisitos específicos de composição que devem ser atendidos para cada subcategoria. Esse é um exemplo, essas figuras são meramente ilustrativas. O suplemento hidroeletrolítico, o de proteína, o energético, cafeína, creatina e o de substituição parcial das refeições. Nesse mesmo regulamento, existe o artigo 14, que diz que todos os ingredientes utilizados eles têm que ser seguros. E a adição de um ingrediente que não tem uso tradicional como alimento no país, ele pode até ser autorizado, mas ele tem que ter uma comprovação de segurança avaliada anteriormente à fabricação desse produto. Com relação aos aminoácidos de cadeia ramificada, que são conhecidos como BCAA, eles estão nessa mesma RDC, que trata dos alimentos para atletas, mas eles não podem ter indicação para atleta. Isso porque eles foram comprovados seguros, mas eles não tiveram a eficácia comprovada para atleta. E, por isso, eles não podem ter indicação nem na designação, nem rotulagem, nem material publicitário. Eles são isentos de registro também e constituídos por valina, leucina e isoleucina. Com relação aos suplementos minerais e vitamínicos, então, eles são regulamentados pela portaria 32 de 98. A definição ela é muito importante porque a definição diz que esses suplementos eles servem para complementar com esses nutrientes a dieta diária de uma pessoa saudável. Então, não possui nem pode possuir a indicação de tratamento, cura ou prevenção de nenhum tipo de doença de uma pessoa que tenha alguma alteração, alguma enfermidade. Em casos onde sua ingestão a partir da alimentação seja insuficiente ou quando a dieta requer uma suplementação. Então, ele deve conter um mínimo de 25% da vitamina ou mineral e um máximo de 100% da IDR.
de vitaminas ou minerais na porção indicada pelo fabricante, não podendo substituir os alimentos. Isso porque, quando ele está acima de 100% da IDR, ele se torna um medicamento e ele aí já é registrado e regulamentado pela área de medicamentos. E aí, essa portaria é um pouco restrita, porque para ser considerada suplemento mineral vitamínico, ele só pode possuir minerais e ou vitaminas associados ou não. Então, um produto que possua um suplemento, uma vitamina em um extrato vegetal, por exemplo, ele não pode ser considerado um suplemento mineral vitamínico. Então, essa é uma questão que causa um pouco de confusão, principalmente nos produtos que são importados para o Brasil, que esses suplementos só podem conter vitaminas e minerais ou produtos fontes de vitaminas e minerais, como no caso, por exemplo, da concha de ostra, né, como fonte de cálcio, e outras fontes naturais de vitaminas e minerais, além dos aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologias que estão listados na RDC 24, de 2005. E como diferenciar se um suplemento mineral vitamínico ele é um alimento ou ele é um medicamento? Hoje, nós temos esse limite de 100% da IDR. Então, até 100% da IDR, ele pode ser considerado um alimento. Acima disso, ele teria que ser um medicamento. Mas também existe a questão da finalidade. Então, se um suplemento mineral e vitamínico ele é destinado ao tratamento de alguma enfermidade, possui alguma indicação terapêutica, ele tem que ser regularizado junto à área de medicamentos. Essas são algumas portarias e resoluções que tratam sobre IDR e alguma dosagem de vitaminas e minerais em medicamentos. Com relação aos novos alimentos, que é uma categoria que tem obrigatoriedade de registro, hoje regulamentada pela Resolução 16/99, existem 3 situações em que um produto pode ser enquadrado como novo alimento. A primeira é o produto sem histórico de consumo no Brasil. Segundo, é quando um produto possui uma substância em um nível muito superior ao atualmente observado nos alimentos utilizados na dieta regular. Por exemplo, um tomate ele tem tradição de consumo no Brasil, mas um licopeno extraído do tomate concentrado, ele, apesar dele ser consumido no Brasil, ele está sendo utilizado num nível muito superior do que normalmente ele é consumido numa dieta regular. Então, ele é enquadrado como um novo alimento. Além disso, produtos em formas farmacêuticas que não estão cobertos por outros regulamentos técnicos acabam sendo considerados novos alimentos também. Então, para exemplificar, aqui nós temos um exemplo de um produto sem histórico de consumo no Brasil, a polpa de fruta de baúba, em pó, que foi um dos produtos que foram avaliados quanto à segurança e registrados mais recentemente, por exemplo. Um exemplo de produtos com substâncias em nível muito superiores, como eu comentei, o licopeno, os fitosteróis, por exemplo, também são substâncias que são consideradas novos alimentos. E outras formas farmacêuticas que não estão cobertas por outros regulamentos. Então, o óleo de coco em cápsula, berinjela em cápsula, cogumelo em cápsula. Então, todas essas formas farmacêuticas que não possuem regulamento técnico específico são quadrados como novos alimentos. Nós temos a Resolução 17 de 99, que estabelece algumas diretrizes. Então, os novos alimentos eles precisam ser avaliados com relação à segurança de uso do produto. Essa avaliação ela é conduzida caso a caso e a empresa precisa apresentar um dossiê científico e diversas informações com relação ao produto para que chegamos à conclusão de que o produto ele é seguro. E também como diferenciar, né? Hoje, por exemplo, nós temos o óleo de alho registrado como novo alimento na área de alimentos e temos o óleo de alho registrado na área de medicamentos, assim como o guaraná, por exemplo. Então, como diferenciar esses produtos? Primeiro, é a finalidade de uso, né? A finalidade de uso de um medicamento ela vai ser de tratamento, cura ou prevenção de alguma doença. O modelo de rotulagem, que normalmente é diferente, o medicamento tem que atender a rotulagem de alimentos, de alimentos e de alimentos. E a forma de obtenção também, que é um pouco diferenciada no caso dos medicamentos, esses extratos normalmente concentram substâncias ativas que vão agir com uma determinada finalidade medicamentosa. Das substâncias bioativas e probióticos, outra categoria também com obrigatoriedade de registro,
Elas são regulamentadas pela Resolução RDC 2 de 2002. São nutrientes, as substâncias bioativas, elas são nutrientes e não nutrientes que possuem alguma ação metabólica ou fisiológica específica. E aí nós temos alguns exemplos dos carotenoides, fitoesteróides, flavonoides, fosfolipídios, organosulfurados e polifenóis. Então, os requisitos básicos é que ela deve estar presente em fontes alimentares, pode ser de origem animal, natural ou sintética, desde que tenha a segurança de uso comprovada. Então, hoje, por exemplo, nós temos algumas substâncias bioativas aprovadas. Nessa resolução, para ser aprovada, ela precisa atender à segurança de uso, de acordo com as diretrizes da 17 de 99, e comprovação de eficácia da alegação, de acordo com a 18 de 99. E também, com relação aos probióticos, os probióticos eles estão dentro dessa RDC2, junto com as substâncias bioativas, e a definição é que são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Hoje, essas são as espécies que já têm aprovação de uso. E também existem, né, aqueles probióticos que estão hoje enquadrados e registrados como alimentos, que simplesmente possuem a finalidade de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, e existem outros probióticos que estão registrados na área de medicamentos, que já possuem uma finalidade medicamentosa, como tratamento de diarreias e outros distúrbios intestinais. Então, basicamente, a finalidade de uso é o que diferencia esses produtos. Os alimentos com alegações, eles são regulamentados pela 18 de 99 e pela 19 de 99, que traz que uma alegação de propriedade funcional é aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou no nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção ou função normal do organismo humano. Existe uma diferenciação entre alegações de propriedade funcional e alegações de saúde. Essa alegação de propriedade funcional, por exemplo, eu coloquei o exemplo das fibras alimentares, onde as fibras alimentares auxiliam o funcionamento do intestino. Então, isso é o papel fisiológico da própria fibra alimentar. Então, de auxiliar o funcionamento do intestino. Já as alegações de propriedade de saúde é aquela que afirma, sugere ou implica a existência da relação entre o alimento com uma doença ou uma condição relacionada à saúde. Nós não temos hoje ainda uma alegação de saúde aprovada, mas um exemplo dela seria, por exemplo, o consumo de uma determinada substância, um ingrediente, contribui para a redução do risco de alguma outra doença. Então, isso seria uma alegação de propriedade de saúde. É bastante tênue a diferença entre uma alegação de saúde e uma alegação medicamentosa ou terapêutica. Nesse caso, seria mais com relação ao tratamento de uma doença ou na cura de uma doença. E aqui seria com relação apenas ao risco, à diminuição do risco de uma condição, de uma doença, ou com relação a que tem alguma relação com a saúde do indivíduo. Nós já temos no site da Anvisa disponíveis as alegações que já têm aprovação de uso. São diversas, né? Ômega 3, licopeno, luteína, zeaxantina. É de fácil acesso, todos podem consultar caso tenham dúvidas. Com relação aos probióticos, a alegação de propriedade funcional de saúde ela deve ser proposta no momento da avaliação do registro, e, com base nessas definições e princípios da 18 de 99, é avaliado caso a caso. E outras categorias de alimentos também podem ser classificados em suplementos, né? Existem os alimentos para fins especiais e os alimentos para controle de peso e outras normas relacionadas a outras categorias que vai depender da composição do produto. Com relação às perspectivas futuras, em 2011, a Anvisa ela publicou uma portaria que constituiu um GT, um grupo de trabalho, para avaliar a questão dos suplementos no Brasil. Esse grupo ele culminou concluindo que a portaria 3298, que é a de suplementos minerais e vitamínicos, deveria ser revisada e esse tema deveria ser discutido.
E esse tema, depois da reunião 17 de 2012 da diretoria colegiada da Anvisa, esse tema foi incluído na agenda regulatória. Apesar de ser incluído na agenda do biênio 2013-2014, esse tema não foi concluído em virtude de outras prioridades e outras demandas da agência, como foi no caso da rotulagem antialergênico, que acabou ficando um pouco de lado, mas esse tema ele foi migrado para a agenda regulatória de 2015 e 2016, e é o que nós estamos trabalhando agora, tentando acelerar esse processo para colocá-la em consulta pública ainda nesse segundo semestre. Esse grupo que avaliou e estudou a questão dos suplementos alimentares, eles concluíram que deveria ser feito um regulamento geral sobre os suplementos alimentares, criando essa categoria de produto, né? Já que os suplementos já são conhecidos pelos consumidores e internacionalmente eles são conhecidos como suplementos alimentares, essa categoria deveria ser criada com uma definição específica, com regras gerais de composição, qualidade, segurança e rotulagem. Então, a segurança e a qualidade sendo o pilar dessa regulamentação geral. E, a partir desse regulamento geral, teriam anexos com listas positivas. O primeiro anexo com relação a quais são os probióticos e quais são os ingredientes, fontes de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, que são autorizados em suplementos alimentares. Então, seria uma lista positiva do que já foi avaliado e do que já tem hoje de aprovação e que poderia ser utilizado sem necessidade de nova avaliação. A segunda lista seria a quantidade mínima e máxima permitidas de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos, as quantidades mínimas para garantir o aporte mínimo necessário para considerar o produto como um suplemento, e a quantidade máxima considerando a segurança do produto e considerando já a ingestão da população brasileira com base na POF, com base aos dados da POF de consumo alimentar. O terceiro anexo seriam as alegações autorizadas, né? Quais são as alegações hoje autorizadas e alguns requisitos específicos mínimos de composição e rotulagem para esses suplementos. E os requisitos adicionais, o quinto anexo, os requisitos adicionais de rotulagem para suplementos alimentares. Então, isso iria abranger uma grande quantidade de produtos, muitas categorias iriam deixar de existir. Então, a ideia vai ser revogar algumas resoluções, como, por exemplo, a de alimentos para atletas, alimentos com alegações, os novos alimentos, uma parte dessa resolução. Os alimentos, os suplementos minerais e vitamínicos. Então, muitas categorias vão deixar de existir e vão ser, hoje, chamadas de suplementos alimentares. E a definição que hoje a gente chegou mais próximo do que contempla um suplemento alimentar é um produto para ingestão oral destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis acima de 3 anos de idade. Então, indivíduos saudáveis, isso não quer dizer que isso quer dizer que o indivíduo ele não pode, esse suplemento não pode ser indicado para um indivíduo para tratamento de nenhuma enfermidade e acima de 3 anos de idade por conta dos alimentos infantis que são regulamentados por outros regulamentos técnicos. Com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos isolados ou combinados em formas mensuráveis e distintas de alimentos convencionais. Então, e aí se exclui qualquer alimento convencional que é fortificado, por exemplo, ou que é adicionado de algum probiótico, não entraria como suplemento alimentar. Ele tem que estar em forma mensurável, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas, pós, soluções e tabletes. Então, são alguns exemplos de formas farmacêuticas que são utilizadas na fabricação de suplementos. Então, os probióticos e esses ingredientes, eles têm essa lista positiva, mas a nossa preocupação, além dessa segurança comprovada, é com relação à qualidade do produto, de que aquele produto que diz que na rotulagem, realmente é o que está lá dentro do frasco, corresponde exatamente ao que ele é. Então, os ingredientes
e os probióticos, eles devem atender às especificações estabelecidas em alguma dessas referências que são reconhecidas pela agência. A farmacopeia brasileira, ou a farmacopeia oficialmente reconhecida pela Anvisa, o Códex, o JECFA, o FCC e o DSC, né, que são compêndios da USP, e o compêndio de monografias do Canadá. Então, para utilizar qualquer ingrediente ou probiótico, ele tem que ter a especificação em uma dessas referências internacionais ou na farmacopeia brasileira. E qual seria a ideia de alterar os anexos dessa resolução? Como incluir ingredientes aprovados ou alegações? Então, se naquela lista positiva não tem um ingrediente, mas que o fabricante deseja incluí-lo como aprovado para uso em suplemento, vai existir um caminho específico, né, um protocolo de uma petição específica para avaliação quanto à segurança desse produto e inclusão dessas listas e modificação desses anexos. Então, os probióticos e os ingredientes, para serem incluídos nessa lista, eles devem ser comprovadamente seguros e devem atender ao disposto na Resolução 17 de 99. Os probióticos e ingredientes devem atender às especificações descritas nas referências reconhecidas, como eu comentei, aquelas referências. As quantidades mínimas de nutrientes elas têm que ser determinadas de forma a garantir uma gestão significativa com base nas evidências científicas disponíveis sobre as necessidades diárias, ou o efeito metabólico ou fisiológico da substância bioativa, por exemplo. As quantidades máximas, então, de nutrientes e substâncias bioativas, enzimas e probióticos devem ser estabelecidas de forma a reduzir o risco de um consumo excessivo, considerando as evidências científicas e o próprio consumo alimentar da população brasileira, e respeitando os limites de segurança quanto às quantidades consumidas através de outras fontes alimentares. E as alegações, para serem utilizadas, para serem incluídas, elas devem ter eficácia comprovada com base na 18 de 99. A ideia inicial é que esses produtos eles sejam dispensados da obrigatoriedade de registro, como vão existir listas positivas e que nada fora daquela lista poderia ser utilizado sem que ele seja avaliado anteriormente da fabricação do produto. A ideia é que esse produto seja dispensado da obrigatoriedade de registro e que seja submetido à notificação eletrônica. A Anvisa está trabalhando num sistema de notificação eletrônica que ainda está em processo de término, né, de avaliação, e que a ideia é que esses produtos sejam objetos de notificação. Como eu comentei anteriormente, muitas categorias vão ser revogadas e nós estamos estudando como que vai ser esse processo, né, esse período de adaptação dos produtos, dessa migração de algumas categorias que hoje são medicamentos e que vão querer se tornar alimentos, vão se enquadrar como suplementos alimentares, ou vice-versa. Então, muitas categorias de alimentos vão ser revogadas. E o nosso cronograma de atividade é que nós estamos terminando a minuta de resolução para ser colocada em consulta pública ainda nesse segundo semestre de 2016. Estamos ainda debatendo com a área de medicamentos, porque ainda tem muita interface entre medicamentos e alimentos, então ainda está tendo muita discussão interna, mas a ideia é que esse regulamento saia para consulta pública o mais rápido possível. Com relação à alguma dúvida, alguma crítica, a Anvisa ela disponibiliza ao setor regulado, à comunidade, à população em geral, esse número de telefone, que pode ser enviada dúvidas e a gente responde por meio do sistema. Obrigada.